Hello everyone! Tudo bem por aí? Vou te ajudar a falar inglês com segurança em 6 meses. Eu sou a teacher Fabi Montanari e hoje a gente vai falar, sejam bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento do desafio Countdown to English. E hoje a gente vai falar sobre medos que te impedem de falar inglês. Às vezes a gente tem algum medo que bloqueia e isso é muito comum. E infelizmente eu vejo muitos alunos. Então o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje é abordar um pouco dessa questão. Como que a gente pode tratar dentro do desafio. Um parênteses aqui, se você não se inscreveu ainda no Desafio Countdown, você se inscreve no link que está na nossa bio, assim que acabar a live, você vai lá, se inscreve. A gente vai falar, é um evento especialmente preparado para quem deseja falar inglês com segurança esse ano. Teacher, o que é falar inglês com segurança? Né? É quando você consegue se comunicar. Existe uma etapa antes de você ser fluente. Muitas vezes as pessoas com a questão de ser, a preocupação de ser fluente, acha que o caminho está tão distante e ela acaba não conseguindo avançar os pequenos passos aqui. E isso eu quero mostrar para vocês que é muito possível. Hoje, quem vai participar dessa live aqui com a gente é a minha querida Sheila Galvão. Ela faz um trabalho fantástico de hipnoterapia. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou abordar um pouco os temas, os medos que os alunos costumam trazer para mim. E a gente vai falar tanto da questão de como responder a isso com a segurança. Então a gente resolve isso com prática, claro. Às vezes o medo, ele não é totalmente infundado, às vezes o aluno realmente ele não está todo preparado. Por exemplo, o aluno quando ele vai fazer uma apresentação na empresa, então ele tem uma apresentação, então a Sheila aqui já pediu o request, deixa eu só colocá-la aqui, entrando. É quando a gente precisa, de fato, trabalhar a parte técnica. Então existe, hi there, how are you? Hi, I'm fine, thanks, and you? I'm great too. Welcome. Thank you. It's a pleasure to be here with you guys. Thank you Pleasure so much. to have you here with me and with us all. Thank you. Are you hearing me? It's Yes, okay? yes, yes. Can you Okay, hear me great. too? Yes, is it Yes, it's fine. Yes, it's fine. Wonderful. very good? Então vamos lá. Eu estava Perfect. uma apresentação, eu vou fazer essa apresentação em português, a gente vai chegar no ponto que as nossas lives vão ser 100% em inglês, e os alunos aqui vão participar 100% em Awesome. inglês, né? Mas o objetivo, de fato, a gente está fazendo essas lives, como eu te expliquei, né? A gente está fazendo as lives para preparar para o desafio Countdown, para a gente ajudar o maior número de pessoas que querem falar inglês com segurança. Eu falo que isso daí é uma etapa anterior ao processo de ser fluente, e tá tudo bem. Às vezes o aluno ele se preocupa tanto com a questão de ser fluente, ele acha que só quando ele for fluente ele vai ser capaz, de repente, de ter um emprego diferente, uma promoção no trabalho, ou algumas coisas assim. É isso que eu quero mostrar aqui, não. Que a gente consegue, desde o princípio, mesmo para quem tem inglês básico hoje, com um trabalho apropriado, vai ter segurança. Só que para isso a gente tem que eliminar os medos, né? Acho que reportes muito comuns de alunos, o aluno fala para mim, se eu tiver alguém aqui assistindo que estiver nessa condição, é medo de não ser entendido, medo de não entender numa reunião de trabalho, né? Isso eu tenho alunos que falam justamente isso. Teacher, eu tenho medo que me perguntem alguma coisa no trabalho e eu não consiga responder, mesmo sabendo o que se fala. E o medo bloqueia, né? Com certeza, com certeza. Pois bem, então pode falar aí um pouquinho. Eu queria primeiro, antes de você entrar nessa parte, eu queria de fato que você falasse, você fala inglês, obviamente, e as oportunidades que você teve na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, por conta de falar inglês. Legal, legal. Bom, então, primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Sheila, né? Hoje eu sou terapeuta integrativa, especialista em hipnose clínica. E eu utilizo inglês ainda, né? Mesmo em consultório, muitas vezes, eu vou explicar um pouquinho aqui, mas eu trabalhei falando inglês diariamente aí por quase 20 anos, né? Que é da onde também eu já tinha conversado aí com a Fabi, né? Já conhecia, né? Eu fiz transição de carreira, então trabalhei em multinacionais por quase 20 anos e era, assim, condição sine qua non que eu precisava falar, no mínimo em inglês,
né? Eu comecei a estudar inglês desde uns 15 anos, mais ou menos, né? Quando eu tinha 15 anos. E realmente, assim, né? Para mim, eu sempre fui mais dessa área mais de comunicação. Então, eu tinha um pouquinho mais de facilidade, né? Em português, inglês, né? Mas eu, por exemplo, hoje, como terapeuta, eu atendo muitas pessoas que têm essa dificuldade, às vezes um bloqueio, né, de se colocar, quanto mais em outra língua, né? Porque é como você falou, né? O medo, ele acaba bloqueando, né? Quando a emoção sobe, o raciocínio parece que desce um pouquinho, né? Então, o medo, ele parece não, né? Porque a gente liga aquele gatilho de luta ou fuga na hora dá o branco, né? Então aí a gente às vezes não consegue articular, trazer as palavras, mesmo que saiba. Então acontece muito que isso por trás disso está, inclusive, o medo de errar, o medo da desaprovação, né? O medo da opinião dos outros, né? Então isso é muito comum. Exatamente. O inglês, para mim, foi essencial, assim, na minha vida e ainda é, né? Mesmo como hoje não falando diariamente, eu tenho muitas oportunidades, mesmo como terapeuta, por falar inglês, né? Hoje, inglês para mim é a língua principal, né? Eu estudei outros idiomas também, por eu gostar e também por eu ter tido essa carreira, né, no mundo aí corporativo, né? Mas falar inglês, né, e ter tido essa oportunidade, essa dedicação, me trouxe muitas oportunidades, tanto no mundo corporativo, quanto também hoje como terapeuta, porque tem cursos maravilhosos, livros maravilhosos que às vezes só tem em inglês, né? Então, ainda como terapeuta, vamos dizer assim, né, eu É, tenho mais oportunidades por falar inglês. Né? exato. Então, cursos que eu faço direto lá fora, na minha vida pessoal também, ter ido para a Disney, a gente foi em 2019, né? Antes da pandemia ainda, e foi super, super gostoso. Tanto eu quanto meu marido, nós falamos inglês, meu filho já estuda também. Então, para a gente, realmente, inglês faz parte, assim, e é essencial, né? Fez toda a diferença, tanto no corporativo, né? Eu trabalhava numa área comercial, no dia a dia, escrevendo, falando, participando de reuniões, como viajando também, né? Mesmo indo para lugares onde inglês não era língua oficial, como China, como Coreia, né? Inglês é o básico, né? É incrível. A qualidade da informação que você recebe também por falar inglês amplia o seu universo, né? Então, Muito amplificado. é... Oi? É amplificada a oportunidade de Muito, falar muito. inglês. Com Uhum. certeza, porque você tem por exemplo, você tem a capacidade, hoje tem, a gente até tem Google Translator e tudo mais, mas você tem a capacidade, a oportunidade de autonomia de procurar fora do país também formações, informações, né, de artigos. Então, isso é sempre assim, muito, muito rico, né? Traz mais oportunidades, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. É a questão até de você falar de estudar coisas, né? Até na sua área, coisas de fora. Eu passei recentemente por isso, né? E até brinquei Uhum. com uma outra amiga que era um livro que não é um livro de inglês, é um livro de uma outra área que eu gosto de estudar. Certo. E não tinha, a edição no Brasil estava esgotada. Assim, acho que há 20 anos saiu a última edição e hoje só se encontra em sebo. E até dei uma olhada em Uhum. sebo, a edição em português estava algo em torno de R$ 280, os sebos que eu encontrei. É. Aí eu falei, mas eu não tenho problema com o inglês? Então eu vou ver esse Uhum. livro em inglês. Eu comprei o e-book, aí acho que saiu cerca de R$ 60 o livro. Apesar de eu Uhum. não gostar muito de ler o livro virtual, né, o e-book, mas nessa Uhum. condição eu falei, agora vai ser ele, né? Não tinha muita Vale a opção. pena. Mas é essa É. questão mesmo de amplificar. Você falou, trabalhando em empresa, a gente, né, eu tenho muitos alunos que vêm do mundo corporativo e tem muito essa questão, né? A gente tem que trabalhar um pouco com eles, mostrar que eles sabem. Porque um dos medos que eu percebo que os alunos têm é o Uhum. simples fato do aluno, né, da pessoa, pensar que talvez ela não seja capaz de dar conta do recado. Porque quando você vai numa Uhum. apresentação, numa reunião de trabalho, você tem a parte técnica ali, a sua área ali, que você
tem que dominar o assunto, às vezes nem é um assunto tão confortável, você vai ter que ir para uma Uhum. negociação, para uma reunião, e o aluno, Exato. ele trava, né? Às vezes o aluno ele é melhor na conversação do que ele é na escrita, como você falou, eu precisava escrever, eu precisava ler e-mail, eu precisava conseguir falar, eu precisava ouvir no Uhum. telefone, Uhum. e aí a gente tem que ir trabalhando, isso a gente faz, né? Dentro do nosso programa, a gente faz isso de mostrar para o aluno que são habilidades distintas e mostrar quais as competências dele em cada um. Se uma está muito melhor do que a outra, então como que a gente vai fazer para equilibrar? Porque eu falo, levantar, você falar inglês é como você levantar as 4 paredes de uma casa para você poder apoiar o telhado. Não tem como você Exato. apoiar o telhado em uma parede só, né? Ou se Uhum. em Uhum. duas, porque a casa não fica fechada. Então a gente Uhum. sempre faz, eu sempre mostro para o aluno, olha, sua parede do inglês tá da conversação, do speaking tá maior do que a do reading. Então vamos trabalhar tudo isso. É, Uhum. essa questão de falar às vezes da gente do medo como paralisa, eu tenho uma situação pessoal que eu passei muitos anos atrás. Foi na minha primeira viagem internacional. E eu lembro que era um trato com a minha mãe, que eu iria para o exterior, eu tinha 17 anos. Eu iria para o exterior quando eu terminasse o avançado na escola onde eu estudava inglês. Acho que talvez ela não achou que eu Uhum. fosse de fato terminar, mas se você terminar, você vai. E eu terminei. Eu queria ir para o exterior. E aí eu fiz essa viagem e foi para a Inglaterra, né? Eu queria muito conhecer a Inglaterra, mais do que os adolescentes que na minha época queriam muito conhecer os Estados Unidos, eu queria para a Inglaterra. E nessa Uhum. viagem, só que a gente fez escala em Nova York. E foi uma amiga do Brasil, que também é professora de inglês hoje. Ela foi daqui do Brasil, nós fomos juntas nessa viagem de intercâmbio de um mês. E eu nunca tinha saído do Brasil, então tinha várias situações que para mim eram muito novas. E aí, como Uhum. lidar com isso? Eu sei o quanto que isso pode paralisar. E é o que eu costumo trazer para os alunos quando eu compartilho essa experiência, porque isso talvez não tivesse tido uma ajuda naquele momento, talvez eu nunca mais achasse que eu fosse ser capaz de falar inglês. Mas é isso que eu quero mostrar. Naquele momento, era a minha primeira viagem para o exterior, eu tinha 17 anos, estava sem meus pais, ter todo esse peso de pegar um avião e ir para Nova York. Então, eu desci em Nova É. York, eu tinha uma conexão de 13 horas de espera lá para depois pegar o voo para Londres. Todas as recomendações que os pais deram para a gente ir, então tá bom, nós vamos para Londres, tá? Eu e minha amiga. Lá ia ficar com host family, tinha trans, tinha toda uma agência por trás, mas não tinha ninguém, não tinha um guia, não tinha um adulto responsável por nós. Uhum. E chegando lá, a gente foi no McDonald's. No McDonald's, Ah. nos Estados Unidos, a cobrança de imposto, ela vem depois, ela não vem na hora. E apesar de Uhum. alguém já ter me alertado sobre isso, na hora eu não lembrei. E quando eu entreguei o dinheiro pro atendente do lanche que eu pedi, ele falou, tá faltando dinheiro. Hoje eu falo isso com calma, mas assim, eu não entendia. Tá faltando dinheiro, tá faltando dinheiro. Aí ele falava o número e eu falava, tá aqui, eu mostrava no caixa ali, né? Eu falei, tá ali. E ele tentando me explicar. Só que ele não tava com paciência, tinha uma fila atrás de mim. E Ah, é. aquilo começou a me dar um pânico, tipo, eu não sei falar inglês. Eu não sei falar, eu já tinha terminado o avançado, eu falei, eu não sei falar inglês, eu não consigo, nossa, tipo, sei lá, nas primeiras 12 horas de viagem eu já tava assim em pânico. Eu falei, cara, eu tenho um mês fora do Brasil, como é que eu vou fazer? E aí foi a hora que eu comecei a ficar em pânico. E aí a minha amiga percebendo a situação, eu falei, eu não tô entendendo o que ele tá falando, já nervosa, né? E ele Uhum. nervoso, tentando me falar, aí ela falou, né? Ela, sei lá, como ela tava fora da situação, ela falou, é um imposto, ele tá cobrando a mais, tá faltando X aqui, com alguns, um dólar a mais. Aí eu falei, nossa, só isso. Aí beleza, paguei, mas foi uma situação que eu suei. Ah, o Mac, né? Aquela paciência, sem pressão nenhuma, a fila atrás de você. Eu Tudo. lembro que uma vez no aeroporto, o cara perguntou como que eu queria o frango. E ele falava grilled, até hoje eu não sei. Eu só sei alguma or chicken. Aí até hoje eu não sei qual que foi o que ele falou. E eu, chicken, 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 porque o McDonald's, a única coisa que eu como é chicken, né? Tá. E aí eu só como o McChicken, né? E aí eu só falava que era McChicken. Aqui no Brasil era só chicken. Você não tinha que falar se era grilled, se era, sei lá, né? Não sei o que que é. Seu grilled ou Oi? fried chicken. Ou grelhado ou Fried, frito, ou talvez. smoked, sei lá o que que era. É.
E aí, na hora, aquela pressão, e eu tinha que pegar o voo e eu não entendia. Eu acho que eu até respondi whatever, entendeu? Escolhe você aí, qualquer um, meu, desde que seja chicken, né? E eu acabei comprando, mas nossa, é britânico, então, inglês britânico. O accent é bem diferente, né? Eu acho que. Imagina a situação, né? Você fica ali Oi. naquela pressão, as pessoas olhando, eles têm essa agilidade, não é, no atendimento, né? É. É Então, fast, assim, né? eu tenho Tem que que ser trazer fast. essa tranquilidade para o aluno. Às vezes a Uhum. pronúncia, eu falo, gente, não se preocupe. Ai, Sim. mas teacher, eu não entendo o que o meu chefe fala, mas talvez seu chefe não seja o melhor speaker. Talvez ele não seja, talvez não Uhum. seja o seu inglês que seja ruim. Talvez o seu chefe não seja o better speaker, né? É. E aí, o que a gente está falando também, né? Na verdade, é se a pessoa ela é native speaker, né? Porque tem a questão, por exemplo, mais do que nunca, por exemplo, você vai pegar um indiano falando inglês. É, é. Então Né? tem. Eu cheguei a ter o chefe, por exemplo, um dos VPs que eu tive na empresa, ele era australiano. Então, australiano, né, falando inglês. Aí tinha também o indiano falando inglês. Então, assim, são sotaques completamente diferentes, né? Então, às vezes a gente se cobra muito disso também, né, Fabi? De falar, não, tem que ser tipo como native speaker. E às vezes a gente, pô, você vai falar como brasileiro, você não vai falar como nativo, porque você não mora lá, não nasceu lá, não vive lá há tantos anos. E Uhum, tá tudo bem, eu acho que é o foco principal, né? Você vai se comparar com alguém que nasceu lá é, é. Exatamente. também, né? Não, não, Como que é? a gente não pode comparar, e é isso que eu falo para o aluno, a gente não pode, o aluno às vezes ele perde a confiança nele mesmo. E Exato. aí, no ambiente controlado, na sala de aula, eu consigo mostrar para o aluno que ele sabe mais do que ele acha que ele sabe. Então, esse é o trabalho, né? O meu trabalho, tá? Assim, depois eu quero até que você fale um Uhum. pouquinho como que você trabalha com essa questão da hipnose Tá, para ajudar a pessoa a liberar os bloqueios, até para quem não conhece aqui, né? Mas tá, o joia. meu trabalho técnico ali é começar a trazer para o aluno que ele sabe falar algumas coisas, ele está trazendo algumas coisas. E às vezes a pronúncia, o fato de ser diferente, não tem problema. Eu trabalho, o que eu trabalho como teacher é o trabalho se a pronúncia for errada, né? Aí a gente faz o Uhum. trabalho de correção de pronúncia, mas o sotaque nunca é problema. Todos nós temos sotaque para Uhum. falar português, né? Uhum. Um Uhum. brasileiro de São Paulo fala diferente de um brasileiro do Rio de Janeiro, um nativo do Rio de Janeiro, que é Uhum. diferente do cara de Minas, que é diferente do cara do Pois Nordeste, é. que é diferente do cara do Sul. Então, diferenças de sotaque são absolutamente normais, aceitas, e até para você falar um idioma estrangeiro. É difícil Uhum. você conseguir anular 100% o seu sotaque nativo. Isso não impede. Tem atores que fazem sucesso, que são. É, 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 eu não lembro o nome daquela atriz, mas ela é espanhola e faz sucesso nos Estados Unidos e ela fala com sotaque. Ai, eu sei qual que é, sei. Ai, não lembro agora, mas eu sei quem é. Assisti esses Né? dias com ela o filme. Aham. Então, o meu trabalho em sala de aula, né, o nosso trabalho da equipe da escola, é de fato mostrar que o aluno ele sabe e vai guiando. E isso ele vai aumentando a Uhum. segurança. Porque também não adianta, às vezes, Uhum. o aluno ele não precisa. Ai, teacher, eu não sei nada de inglês. É um pouco de exagero. Né? Para todo mundo que eu falo que chegou até a faculdade, é mentira que você não sabe nada de inglês, que você teve inglês na escola. Por mais que você talvez não tenha aproveitado ali, né, o seu teu tempo de escola, não tenha sido o melhor aluno de inglês, mas você teve contato. Então é mentira que você não sabe nada. Então, assim, Uhum. quando você. Uhum. É aquela coisa, né? No nível mental, né? Você diz, eu não sei nada. Calma, você sabe. Então, só começa a É, deixar vir à tona isso daí. Aí você vai é. guiando o aluno e principalmente, para o aluno poder falar com segurança em 6 meses, é o fato de que eu vou mostrar. Talvez você não vai saber tudo. Não sei o nível que você está hoje. O objetivo não é você saber tudo, mas o que você sabe, você vai conseguir estruturar de tal maneira que te dê segurança para você fazer o que você Uhum. precisa, né? Isso, exato. Porque, assim, às vezes o medo, eu já vi, por exemplo, alunos falando, teacher, já perdi promoção no trabalho porque nas reuniões que eu tinha que tocar, Muito. Uhum. eu não conseguia, sei lá, perder uma negociação. Não é bem perder, mas não consegue se expressar direito, aí a reunião nunca sai do jeito que a pessoa gostaria. E isso é meio A que própria síndrome da gente. entrevista, né? Dependendo do nível do cargo, né? A entrevista às vezes é em inglês, né? A entrevista já começa em inglês.
A gente Do já cargo, fala da da função. questão de. Além da entrevista ser em inglês, depois a gente tem, dentro do curso mesmo, a gente tem a preparação para o aluno fazer a apresentação. E mais do que só Legal. o vocabulário, por exemplo, do aluno dele falar assim, olha, aqui os números no último trimestre subiram ou desceram. Tem essa parte também de vocabulário, como explicar um gráfico em inglês, por exemplo, mas também tem a Porque aí, parte postural, que dá mais segurança. tá. Ótimo, porque aí é mais um business English mesmo, né? Né? A gente trabalha Inglês isso, porque mais tem para isso. negócios. Tá. Uhum, uhum. Né? Legal, legal, muito Mas do legal. ponto de vista da. Eu acho que eu abordei os principais medos aqui. Alguém tem algum medo aí? Alguém que está assistindo tem algum medo? Bloqueio com relação a falar inglês? Se quiser compartilhar aqui, fazer alguma pergunta para a gente. E aí, Mas eu acho que assim, eu até é, listei aqui alguns medos. A pessoa, medo de não dar conta do assunto, medo de esquecer as palavras, medo de não entender o que perguntam, eu tive um outro caso também curioso. Um hum, colega, né, uma pessoa que eu conheço, me escreveu em janeiro do ano passado. Teacher, Fabi, preciso de ajuda. Fala. Eu fui convidado para dar uma palestra. Vai ser online, tipo, no momento estava tudo online ainda. Ele falou, vai ser online, mas é uma palestra num evento fora do Brasil. Eu vou estar no Brasil, uau. mas aí ele falou assim, eu até falo um pouco. Mas e se me perguntarem alguma coisa? Eu falei, me contrata de intérprete ou vem fazer aula comigo. Aí eu falei, Legal, legal. aí eu mostrei pra ele, né? Eu falei assim, ele falou, eu sei mais ou menos o que eles vão me fazer de pergunta. Você me ajuda a treinar essas perguntas? Então tá, então a gente fez um planejamento assim, foram específicos, né? 2 horas, 3 horas, a gente faz isso também. Mas eu falo, isso nunca Uhum, é o ideal. Talvez isso, para quem já tem um nível de domínio e quiser só ter essa segurança, esse conforto, vale a pena. Mas, obviamente, você não pode viver só nesse pânico de, eventualmente, você ser convidado sim. e talvez você não dê conta do recado. Isso a gente resolve com planejamento de estudos, né? E vai Uhum, avançando uhum. nisso. Mas aqui, acho que os Que principais legal. medo de diferença cultural. Isso é uma coisa que eu percebi, e não só daqui para fora, tá? É uma coisa de fora Uhum. para dentro também. Essa foi mais assim, foi até o meu último item aqui que eu marquei na listinha para abordar com vocês. Houve uma Ai, situação, eu faço trabalhos também de esporádicos, tá? Não é o meu trabalho principal, mas trabalho de intérprete. E eis que uhum. eu tô fazendo aí, eventualmente, um trabalho para uma empresa irlandesa que está fechando uma negociação com uma empresa no Brasil. E eu entro nas reuniões Legal. para ficar ali, né? E aí o irlandês, ele me chamou um dia, ele falou, Fabiane, você pode falar comigo fora do horário da reunião, 5 minutos? Eu falei, posso, né? Ele me chama, aí ele pegou, abriu uma reunião aqui online, ele falou assim, e a questão dele era, a gente às vezes tem esse receio cultural, de não entender como é a cultura de um nativo, né? A cultura do outro país, eles também têm. E aí ele, fora do ambiente da reunião, ele falou, eu queria só conversar com você uma coisa. Os caras falaram que eles iam me dar resposta num prazo X e eles não me respondem. E eu tô me sentindo inconveniente de estar procurando. Mas assim, se eles não querem fechar negócio com a gente, é só me responder. E eu falei, olha, Uhum. brasileiro tem um problema para cumprir prazo. Eu falei, não tem nada a ver com o seu projeto. Eu falei, eu trabalhei em empresa Uhum. americana e assim, obviamente, se eu falar com você alguma coisa, eu vou cumprir o que eu falei. Eu falei, mas eventualmente não é todo mundo que é assim. Aí ele falou, Uhum. eu entendi. Que ele estava achando que era um problema dele, com ele. E de repente ele ia Com colocar outra pessoa ele. da empresa para lidar com a negociação. Eu falei, não. Aí depois de uns dias ele me respondeu e falou, agora os caras estão me respondendo. Eu falei, assim, eles atrasam um pouquinho, mas Faz parte responde. do processo. Mas Aham, aham. você tem a questão que você colocou do seu chefe que era australiano, outro chefe indiano. Imagina as culturas diferentes dentro de uma Sim. empresa multinacional, É, era, o VP era australiano e o diretor era indiano. né? Então, assim, eram vários tipos, né, de sotaque diferente, né, é diferente, né? Aí é essa miscelânea que acontece, né? Principalmente quem trabalha, assim, né, nessa área de negociação, na área comercial, né? Quem trabalha em multinacional tem muito esse contato, né? Eu era Tailândia, né? É, Chinês falando, é difícil, porque cada um tem um sotaque diferente, né? Tailandês falando também não é fácil, é muita. né? Nossa, eles têm interferência da própria língua materna, que como isso impacta E talvez eles pensem isso pra gente também, né? Talvez fala, nossa, brasileiro falando inglês, não entendo nada, né? De repente, né? Não sei, né?
Um, A um caso verdade, assim, o interessante. brasileiro falando inglês, brasileiro como falante estrangeiro de inglês, é um dos mais fáceis de entender. Eu acho Uhum, que a gente eu tem, acho. né? Até ouvindo Uhum, assim, é mais fácil. O italiano também, apesar do italiano ser muito característico também. Quando você ouve um italiano falando inglês, é, percebe de longe, é, por causa da entonação da língua materna, né? sim, E, sim. mas Uhum. assim, indiano, eu também tive um chefe indiano, né? E eles falam aquela pronúncia Indiana. flat. Eu falo assim, o cara tá feliz, ele tá falando assim, o cara tá bravo, ele tá falando assim. É, Ele não tem altos e baixos, é tudo assim. não Você tem nunca sabe se ele intonation. tá feliz, se É, ele tá triste, se ele tá dando bronca. é, é. Um caso interessante, né? Eu atendi uma pessoa que ele tinha essa questão de na verdade, ele veio por outros motivos, né? Mas uma das coisas que ele queria também, como objetivo do tratamento, era ele se relacionar melhor, né? E nesse se relacionar melhor, ele queria ter mais também disciplina, né? Para poder continuar o que ele começava. Uma das coisas que ele começava e parava era o inglês. Começava e parava, começava e parava. E com esse negócio de pandemia, ele começou a trabalhar de TI, né, de IT, né, TI. Tá. Então ele começou, nossa, eu tenho muita gente de TI. Geralmente o pessoal de TI, IT, eles têm, não sei se você tem vários alunos, mas eu percebo que parece que é meio que um padrão, às vezes com mais dificuldade para essa linha, né, de comunicação e tudo mais, né? São mais introverted, né? São mais introvertidos, né? Mas essa linha é outra via de raciocínio, é mais cognitivo ali, né? Outra linha. E aí, uma das oportunidades que ele viu com tudo isso na pandemia é que ele poderia trabalhar para empresas de fora, né? E na área de tecnologia, aonde? Índia, né? Então tem muita coisa na Índia. E ele falou, Sheila, é espetacular, porque eu posso trabalhar aqui no horário do Brasil, né? Para uma empresa brasileira, eu faço o meu trabalho, eu dou conta e eu posso fazer um outro trabalho para uma. Eu posso me empregar direto para uma empresa indiana. Então, olha como é que quando a gente fala inglês, né, como que abre, né, as oportunidades e com esse processo cada vez mais de estar sendo normal, né, porque na época que eu trabalhava no corporativo, né, nas multinacionais, eu acho que ainda estava, dependendo da multinacional, ainda estava iniciando esse processo de homework, não, de home Home office. office. É. Home office, isso. Então, estava começando, né, esse processo, ainda participei do projeto piloto na empresa que eu trabalhava e tal. Mas agora, com essa questão da pandemia, isso evoluiu muito, né? Da questão de que você não precisa estar ali dentro da empresa e de que você pode, inclusive, estar até em outro lugar do mundo, né? Exatamente. En- Então, é uma oportunidade que, para quem fala inglês ou para quem fala outra língua, que você não necessariamente precisa trabalhar para uma empresa, você trabalha para uma empresa na Alemanha, mas você está aqui. Ou você trabalha para uma empresa na Índia, mas você está aqui, né? Sim. Então, desde que você fale, né? Fale inglês, fale a língua. Então, isso é uma oportunidade, assim, espetacular. Então, olha como abre, né? Como abre a tua noção de mundo, né? De oportunidade, de possibilidades na sua vida, E né? aí Muitas, né? sim, e aí o seu trabalho ele vai nesse nível assim, porque às vezes no caso desse seu cliente, ele disse que ele já sabia que ele estava perdendo uma chance por não por começar e parar, por essa repetição de um hábito que não deixava ele avançar. Aí o Sim, seu trabalho justamente é entender o que faz ele se sabotar, não sei nem se esse é o termo se correto. sabotar. Exato. É. Tá, aí o seu trabalho vai ser fazer essa busca para ele Isso. conseguir tornar consciente. Isso, é. E que para cada pessoa, exato, porque você traz para o consciente, para o conhecimento, porque senão você está dormindo com o inimigo, né? É Né? verdade. Você tá ali, você tá com aquele problema, mas você não sabe que tem aquele problema, que é o inconsciente competente, né? Você não consegue nem resolver, porque você nem sabe que tem. É Aí que verdade. tá. Então, o papel maior da hipnose, da terapia com hipnose nessa situação, nessa circunstância, é trazer, jogar luz para o que estava ali, para o que estava no escuro ali. Porque como que você vai tratar de uma coisa que você nem sabe que tem?
Ou de E que aí, você não sabe de onde vem. Você, mas eu vou falar sobre isso, ok. Mas você vai falar sobre o quê? Se você está fora do teu radar, né? Por que que você se trava? Por que que... Então, os níveis, né, que a gente fala. Então, isso já está no nível inconsciente. Então, é incompetente e inconsciente, né? Às vezes você até sabe que tem e você sabe como, você não sabe como resolver, mas você sabe que tem. sim, Você sabe qual que é o bloqueio, você sabe o problema, né? E aí você às vezes sabe que tem e você sabe como resolver, que aí é o competente consciente. Agora a questão é quando tá lá no nível muito profundo que você não sabe qual que é esse bloqueio. Então tem várias situações. Tem, por exemplo, crianças que estavam, às vezes, adulto que às vezes vai para uma situação que estava na escola apresentando algo e aí aconteceu alguma coisa, e aquilo traumatizou, os amiguinhos deram risada, sabe? Então podem ser inúmeras situações, né? Inúmeras. Pode ser isso, pode não ser, pode ser inúmeras situações. Pode ser que é uma pessoa que, na verdade, ela é muito, ela se cobra demais, se julga muito, e ela também foi muito cobrada, muito criticada, então ela tem muito medo de errar. Então, ela tem essa ilusão de que ela tem que ser perfeita, falar perfeito, ou se apresentar perfeitamente para ser aceita, né? E geralmente isso não é nem só no inglês, geralmente isso na língua materna mesmo, né? Eu tá aqui, por isso exemplo, reflete em todos os que nem a aspectos da gente vida. falando, né? Oi? Oi? Não, você falou, eu falei que isso aí, a pessoa que tem esse nível de cobrança, ela é em todos os aspectos, não só na hora de falar inglês, em todos os aspectos Exato. da Não, em todos os aspectos. Principalmente, por exemplo, na frente das câmeras. vida. É É verdade. incrível a quantidade de pessoas que eu acabei atendendo porque teve que ir para home office e aí porque ela tá se vendo. Então é uma questão com a imagem, entendeu? Aí é uma questão com a imagem. E dela falando inglês, ela se vendo falar inglês, então aí dá os bloqueios, né? Eu vi essa questão de imagem de professor. Quando começou a pandemia, a professora tem que dar aula de inglês online, né? Então, gravar aula, mandar para o aluno. Hum. E aí eu conversei com algumas pessoas assim que nessa situação, falou assim, meu medo era mandar o vídeo para casa da criança e a criança às vezes E não os tá. pais. A pessoa tem consciência que não tem o inglês mais perfeito e na situação que foi o início da pandemia, que todo mundo fez o que pôde dentro da condição e ela se viu obrigada ali a gravar vídeo aula e mandar pela plataforma para a criança, falou assim, mas e se o pai e a mãe dessa criança falam inglês? É, 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 tá bom, tá tudo bem, fi- tá tudo bem. crianças também que não queriam, que também não queriam abrir a câmera. Teve muito isso. E aí, quando então vem essa cobrança, aí vem inglês on top. Entendeu? Em cima disso, aí você fala, não, eu preciso falar o inglês, né? Perfeitamente ali. Então, são muitos fatores, são fatores, né, ali que acaba estimulando muitas vezes essa ansiedade. E aí a ansiedade aumenta, a ansiedade, a base da emoção é o medo aumenta o raciocínio, aí dá aquele branco, é o famoso branco que todo mundo fala, putz, perdi a palavra, porque eu tô ali, as pessoas estão me avaliando, né? Então, o que precisa ser trabalhado aí, né? Tem, às vezes, uma dificuldade, uma questão de fundo emocional, mas é claro que precisa ser a técnica, né? O Uhum, método, uhum, uhum. como até eu coloquei até na chamada, tem que ter um método, né? E aí você tem que ver qual que é o melhor método para você, o que te vai trazer esse resultado, e aí é você que pode me falar mais para a gente sobre isso, né? É, E, e também, né, prática. sem Porque dúvida. uma das questões que é prática e Uhum. repetição. Você melhora somente o que você faz. Não há como melhorar algo que não é feito. Então, você é a prática, repetição, até que você vai melhorando, você vai perdendo. Então, essa exposição também às situações, também se arriscar, né? E aí a prática vai ficando tanto e a repetição que isso se torna subconsciente. Sim, Então, vai chegar num ponto que aí você não pensa mais tanto no. Você vai natural, vai fluindo, que entra no flow, que a gente fala. Você vai falando e, né? Pode não falar perfeitamente, né? Tudo, ok. Mas o objetivo final, você está se fazendo se entender e tá entendendo o que a outra pessoa está falando, é né? exatamente isso. O inglês ele é uma língua de comunicação internacional. Então a gente não pode se cobrar uma perfeição de fala como a gente tem o domínio da nossa língua materna. A gente não pode chegar nesse ponto. Exato. Mas
a gente tem que precisar. A primeira etapa em quem está aprendendo é, de fato, conseguir comunicar a ideia, comunicar a situação. Então, eu tento trazer essa tranquilidade para o aluno que, com a prática, a repetição desse hábito de praticar, vai se tornar tranquilo. Sim. Um paralelo que eu sempre traço é assim, quando eu comecei a dirigir, e acho que todo mundo que dirige passou por isso. As Isso, eu amo. primeiras vezes, eu suava, mas eu suava. Eu comecei a dirigir com 18 anos, eu já dava aula, e eu dava aula numa escola próxima à minha casa. E eu saía da escola 9 da noite, meu pai ia me buscar, e ele deixava eu dirigir no carro para casa. Eu chegava em casa, assim, era questão de 10 minutos de carro dentro do bairro, não era nada de outro mundo, sabe? Não era trânsito pesado. Eu suava, eu me acabava, porque eu tinha que lembrar que eu tinha que ligar o carro, engatar a marcha, não era carro automático, engatar a marcha, dar seta. Depois de um tempo, meu pai uma vez me chamou a atenção com relação a isso. Ele precisava pegar a chave do portão de casa, estava dentro da bolsa, eu falei, tá aqui, ó. E eu parei de prestar atenção em todas aquelas questões que eu tinha que fazer para dirigir, porque aquilo lá já tinha internalizado. E aí, sim, porque saiu do consciente para o subconsciente. e meu pai falou, onde tá? Eu falei, tá no canto da minha bolsa, tá no canto da bolsinha, É, ele não conseguia achar. E eu parei assim, dirigindo, sempre enfiei a mão na bolsa, catei, falei, tá aqui a chave de casa. E aí é ele falou, isso aí. o que você fez? Você não fazia isso ontem. Ontem você não fazia isso. Eu falei, pois é, olha só. Então foi uma vitória. Excelente. E o aluno Maravilhoso chega esse um momento exemplo. que ele chega assim também. O aluno fala assim, teacher, eu consegui falar Sim, na reunião. Oh, parabéns, mérito seu. tá vendo? Mas teve que passar pelo processo de praticar, de se arriscar, Exatamente. né? De ir para a vida, né? Que a gente fala, tem que se colocar no campo. Porque se você não tem como querer ser um jogador se você só fica na arquibancada. Exatamente. Né? Então, esse exemplo do carro é espetacular, porque quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente ainda pensa muito, né? Então, peraí, deixa eu pisar na embreagem, engatar a primeira, né? É uma coisa, você não pede para você fazer outra coisa, você só está olhando ali para frente, ainda que é o que você falou, né? Som Suando. desligado, tudo, porque toda a atenção tá Tudo, som nisso. desligado, não conversa comigo, né? E aí, depois disso, você começa a internalizar num nível que tudo vai para o seu subconsciente e você não pensa mais quando você entra no carro. Você não pensa, falar, deixa eu pisar na embreagem, engatar primeiro. Não, você simplesmente entra e vai. E aí você tá olhando a vitrine, tá falando no celular, e tá dando bronca nos filhos atrás, e tá, né? Então, acontece por quê? Porque já saiu do consciente, foi para o subconsciente. Então, qualquer coisa que a gente faça com prática e repetição, né, um método, que a gente vai para frente no processo, a gente vai evoluindo, né? A não ser que realmente tenha um bloqueio muito grande, e aí precisa ver o que que é a questão emocional, Sim, sim, né? Muito grande, que está te impedindo de dar continuidade nesse aprendizado, nesse processo, né? sim, sem dúvida. Muito bom. Uhum. Agora, eu não sei se alguém É, tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui. Eu acho que eu cobri é. todos os pontos que eu tinha para falar. Sei que você vai ter uma super Uhum. palestra aí daqui a alguns dias, né? Também. Eu vou dar uma palestra segunda-feira, dia Ah, 24 às 8h30, sobre ansiedade, né? que legal. Vai ser online ou vai ser É, presencial? vai ser online, vai ser gratuita. E aí, aqui no link da minha bio, tem um link onde o pessoal pode se inscrever, né? E o tema da palestra é ansiedade, como vencer essa batalha, né? Para que você tenha uma vida um 2022 mais leve, mais abundante, porque a ansiedade ela acaba bloqueando a gente em uma série de situações, né? Tanto na vida profissional, na saúde, quanto na vida pessoal, nos relacionamentos. Para Sim, aprender inglês, por exemplo, né? Se você é muito ansioso, se você está muito ansioso, acaba travando esse processo, né? Acaba bloqueando, né? exatamente, exatamente. Tem tudo a ver, porque o aluno, porque o aluno, a ansiedade faz que a gente queira tudo ao mesmo tempo agora. E eu Exato. falo para o aluno, calma, você não precisa de tudo. Você precisa do próximo Uhum, passo. Então a gente vai ter que uhum, entender onde você está para que você dê o seu próximo passo. Para que depois não adianta você uhum. falar que você quer saber tudo de inglês. Eu sei que você quer saber tudo de inglês. Mas qual que é o próximo passo que você precisa agora? Então, vamos É, falar isso. Então, que legal. Então, quem está aqui, ó, depois vai lá, se inscreve na palestra da Sheila. E eu adorei conversar com você. legal. Obrigada, Fabi. Eu também. Muito bom. Sempre gostei de inglês. Né? Muito bom, muito bom. Você sabe que quando eu passei, né, eu fiz essa transição de carreira, né, eu falei, puxa, né, não vou mais falar, né, em outra língua, não vou.
né? E assim, é claro, o volume diminuiu, né? Porque antes era o dia, né? Assim, né? Bloqueou, Daniela, ali. É, Deu uma travada. oi, tá me Oi, ouvindo? voltou. Oi. É porque tá um temporal, não sei se já começou aqui o temporal. Tava ameaçando. Aqui Então, não. e aí. Não? Começou? Não, não. Tá. Então, e aí, uma das coisas que eu senti, eu falei, poxa, né, não vou falar mais inglês como eu falava antes, né? Inglês, eu estudei outras línguas também, e aí eu senti isso, né? Mas eu abasteço isso e mantenho, né, esse treinamento, né? Óbvio que não como antes falando, Uhum. mas lendo, né, em inglês, buscando os cursos lá fora. Então, tem cursos que não tem tradução, não tem intérprete aqui ainda no Brasil. Cursos que eu fiz, perdão, presencialmente, que é muito legal, né? É muito legal você estar escutando inglês e você ver que tem a tradução, a interpretação ali também. E você vê, fala, espera, a pessoa traduziu isso, mas não foi isso que ele disse, né? Nos filmes vira e mexe, a gente vê isso também, né? Exatamente. Então, é muito legal ter essa autonomia. E tenho alguns pacientes, inclusive, que eu já atendi nos Estados Unidos, né? Então, me dá essa possibilidade também. Como eu falei, cursos. é, 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 E tem uma questão, né, de quem que trabalha muito no corporativo. Por exemplo, eu atendo muitos executivos também, Tá. né? Uhum. Então, tem algumas terminologias, né, que a gente traz, né, do corporativo que a gente continua falando, É. né? Então tem ali na conversa, mesmo a gente falando em português, traz algumas expressões do inglês, né? Sim. E a gente fala muito assim, então eu entendo o que eles estão falando, né? Às vezes executivos e tal, porque justamente o que eu vivenciei também, né? Então, e eu tenho Uhum. esse conhecimento também com o inglês. Então, às vezes fala, o orçamento. Ah, não falar o orçamento. Quem trabalha em multinacional geralmente vai falar budget, né? É budget. Então, cada um vai falar, né? Vai trazer junto isso, né? Então é muito fluido, assim, é muito natural, né? É, Então, realmente é. falar inglês eu acho que é essencial, essencial. Exato, exato. Você me lembrou agora de uma situação de um aluno, foi aluno meu faz alguns anos já faz uns 10 anos que ele foi meu aluno, e ele trabalhava na mesma Uhum, multinacional que nós trabalhamos, né? E aí uhum, eu falo da interferência da língua portuguesa no inglês, e até teve o Walter, que entrou aqui também, falou que ele é argentino. Todo mundo tem interferência da língua materna quando vai falar o inglês, né? Quando vai falar um idioma sim. estrangeiro. Por falar espanhol, já fui para a Argentina e já penei lá, né? Mas enfim, aí por ser um lugar turístico, então meio que era um portunhol ali, todo mundo se entendia. Mas essa questão desse aluno especificamente, ele fala o passado, os verbos no passado em português é feito com os verbos regulares, né? É feito com o verbo ed, colocando ed. Então, o ask, que é perguntar, você coloca o ed. Se o aluno vai ler isso daí com a referência fonética que nós temos na língua portuguesa, e talvez no espanhol também, ele vai ler asked. Então a coisa mais comum é um brasileiro Uhum, falando I asked. I asked uhum, you. uhum, Só que o uhum, nativo, ele vai falar asked. A pronúncia correta de asked, vou colocar aqui entre aspas até, é asked. E ele tinha uma reunião, esse aluno ele tinha uma reunião na quinta-feira, na quarta-feira, ele fazia aula comigo de terça e quinta, aula particular, e na quarta ele tinha reunião na empresa e ele tinha que reportar, isso aí tudo por call, né? Por telefone. E aí ele falou, teacher, só me ajuda aqui a rever, né, o conteúdo que eu vou ter que apresentar amanhã na reunião. E aí eu falei, fulano, asked, I asked you, não é I asked you. Mas, teacher, todo mundo no departamento fala assim, mas todo mundo é brasileiro, tá todo mundo errando junto. Né? Todo mundo é uhum, brasileiro aí. Vamos pro asked. Então, vamos praticar asked. Ele falou assim, eu falei, os caras vão te entender melhor. Vai na minha que é sucesso. E aí ele, de uhum, repente, ele fez lá, mas ele falou que a hora que ele falou I asked you, os outros brasileiros na sala olharam para ele assim, tipo, I asked you. Ele falou, minha teacher que falou que era para eu falar assim. E ele uhum, tirava sarro, né?
Aí os caras te entenderam, teacher, muito melhor, me entenderam muito melhor assim do que o I asked. Eu falei, então, por favor, né? Então agora vamos continuar fazendo I asked you, né? Uhum. Então esse trabalho que a gente faz que aumenta a segurança do aluno também. Às vezes a Com insegurança do aluno, o certeza. medo de falar é aquilo que a gente falou no começo, de não ser entendido. Então talvez se você falar com um nativo que não está acostumado a falar com um brasileiro, ele não vai entender quando você fala I asked. E se o Uhum. nativo é, e se o nativo falar I asked you, o brasileiro não vai. O brasileiro que está acostumado a falar I asked you, ele não vai conseguir entender. Por isso aqui, ó, ninguém Uhum. ensina bem falando com símbolos fonéticos. Eu ensino. Eu sei a importância disso, porque o aluno ele consegue começar a ligar os pontos e Uhum. atenuar, Uhum. e isso aumenta a segurança do aluno para falar e diminui o medo. Uhum. 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 Legal, muito legal. Muito bom. Aí conseguindo errar e lembrar. Legal. Sim. Uhum. Muito bem, então, gente. Sheia, adorei Ok, conversar com você. Muito obrigada pela sua obrigada. Eu contribuição adorei hoje com os também. nossos alunos. Foi ótimo. Amanhã a gente tem de novo a terceira live de aquecimento do nosso desafio. As inscrições para participar do desafio são 100%, o desafio vai ser 100% online, 100% gratuito. O link para se inscrever para o nosso desafio está na bio, tá? E para a palestra da Sheila também está na bio dela. Então, amanhã a gente Uhum. se vê de novo às 19 horas para falar mais sobre essa questão do desafio de falar inglês com segurança. Tá bom, gente? Excelente. Muito obrigada pela oportunidade. Kisses, See you. kisses. Thank you. Bye, bye. Welcome. Bye bye. Bye.